Crianças, prosseguindo no nosso trabalho sobre contos de assombração após a releitura compartilhada do texto A Velha de um Olho Só, nós vamos agora ampliar o nosso conhecimento, ou seja, vamos aprofundar no conhecimento sobre os contos de mistério. Então, nós veremos o seguinte: aqui nós iremos fazer um estudo mais aprofundado, no qual a gente passará a ter um conhecimento mais amplo, um conhecimento solidificado do reconhecimento de um conto de mistério ou conto de assombração. Então, nós temos aqui o estudo através de um esquema. Esse esquema nós vamos trabalhar aproveitando aqui para intensificar o nosso conhecimento e a nossa compreensão. Então, vamos lá. Nós temos aqui um esquema que mostra o título do livro. No caso, nós não estamos lendo um livro, e sim nós estamos lendo um conto em particular. Então, não é o livro, porque existem os livros que trazem aí este gênero, assombração, né? Que são muito interessantes. Mas aqui nós fizemos a leitura de contos de assombração. E nós estudaremos o segundo texto lido, que é A Velha de um Olho Só. Então, qual é o título do texto ou do conto? Qual é o título? A Velha de um Olho Só. Então, primeira coisa, a gente parte do título. O título é a base da ideia daquilo que será lido através do texto, né? Ele já vem trazendo algo sobre a leitura. Então, vamos lá. A tia Vilma vai partir aqui, primeiro, antes de entender o enredo e outros detalhes, nós vamos trabalhar os personagens. Nós temos aqui em laranja, que está tratando do personagem. O personagem são aqueles que fazem parte da história, que estão na história, né? E é através desses personagens que a história se desenrola, que os acontecimentos ocorrem e ocorrem aí com relação aos personagens da história. Então, personagens são aqueles que fazem parte da história e em torno deles ou através deles, depende da situação do personagem, é que os fatos vão se desenrolando. Então, em laranja, nós podemos escolher para que seja aí o personagem ou vamos ver o primeiro personagem desse texto. O que é que vocês pensam quando a gente pensa num personagem desse texto? Vamos lá, no primeiro personagem. Aquele que primeiro aparece na história. Então, nós temos que é o garoto que se coloca curioso para ver o que tem dentro do quarto, né? Então, o garoto que passa a buscar curiosamente descobrir o que acontece naquele quarto lá fechado, né? Então, nós temos o garoto. Nesse momento, nós não vamos falar o nome dele, tá certo, crianças? Qual que é a característica dele? O que ele tem que nós podemos trazer de característica? Curioso, aventureiro, porque ele entrou numa aventura. Corajoso, poderíamos colocar isso dele? E assim nós vamos, a característica primeira, segunda, terceira, quantas características a gente puder perceber no personagem. Depois, existem outros que participam desse texto? Então, nós temos aí a ação solitária do garoto, ou seja, ele sozinho. Mas lá na aventura dele em
tentar descobrir o que ocorria no quarto. Qual é o personagem que aparece do texto aí que nós lemos? A velha de um olho só. Não é ela que aparece ali em seguida? Então, nós temos que a velha de um olho só. Como era o aspecto dela? Descreve lá. Como que ela era? O que ela tinha? Como eram as suas vestes? Onde ela estava? Quer dizer, quais são as características da velha de um olho só? Né? Como esse personagem é apresentado para nós no texto? As características é como esse personagem é apresentado para a gente no texto, certinho? E aí nós podemos pôr característica, né? Quantas são? Aí nós temos algumas possibilidades e a gente vai, assim, qualificando o personagem. O que é isso? Colocar o personagem e apresentar aqui como ele é, como que ele se apresenta na história. Depois disso, então, dos personagens aqui neste esquema, nós temos aqui em verde o enredo. Claro que um texto tem de ter personagens, porque é através dos personagens ali que o enredo se desenrola. Então, ali, agora em verde, nós temos o enredo. E vamos aqui então para o enredo. Enredo, o que é? O que é o enredo? Enredo é sobre aquilo que o texto trata. Sobre o que a história fala para gente? O que a história vem contando? Vem contando a história de um menino que, curiosamente, quis descobrir o que havia dentro de um quarto trancado e que ninguém entrava. E ele queria descobrir o que tinha e acontecia lá dentro. E aí, então, ele depara, né, com a velha de um olho só. Olha só, olha o enredo. Qual foi a história contada, né, no texto? Então, o enredo da história é qual? Então, nós temos que o enredo, ele vem tratando da história de um quarto, vamos dizer, abandonado, fechado, que ninguém entrava, e que o menino teve curiosidade de saber o que havia lá dentro e o que acontecia lá dentro. E o enredo partindo, a história diz isso, então vem a situação inicial. O que é a situação inicial? Como a história começa, né? De que maneira se inicia a história? Então, ela inicia de tal modo e vai acontecendo, os fatos vão ocorrendo, relacionado então ao garoto. E aí, o que acontece em determinado momento na ocorrência e no desenrolar do enredo, que é um conflito. Então, a situação inicial ela é apresentada, os fatos vão ocorrendo, de repente existe um conflito, né? Aí nesse enredo, nessa história contada. O que é o conflito? O conflito é um momento onde algo acontece de tal modo que não se esperava, que não tinha clareza, que você não sabia, e a partir deste conflito nós temos uma situação a ser resolvida, porque conflito tende a haver solução, tem que resolver. Podemos pensar no conflito numa briga entre duas crianças. Você vai deixar brigar? Ou você precisa encontrar um meio de acabar com aquela confusão, com aquela briga? Então, o conflito é um momento em que surge um problema na história, né? E aí, a partir disso, serão perseguidos caminhos para solucionar o conflito. Então, nós precisamos de continuar aí caminhando para buscar aí e trazer solução para aquele conflito que surgiu. E de repente, nesta busca, nós temos o clímax no enredo. O que é isso?
O clímax é um ponto muito importante, crucial, é o momento em que se encontra a solução para o conflito, é que se descobre, é que se consegue resolver o conflito, ou seja, trazer a solução, né? Então, descobre-se a solução para o conflito, aquilo que estava causando uma situação de ânimos fortes, né? De medo, de angústia. Pronto, aquilo tudo acontece de forma tal, num ponto mais alto do texto, no momento em que as coisas estão acontecendo e que você tá com a adrenalina a toda, e aí esse é o clímax. E quando então você chega a esse clímax, que você também consegue trazer a solução para o conflito, o que acontece? A história tem de ter fim, né? Porque ela inicia lá na sua situação inicial, acontecem as ocorrências, surgem os fatos, desenrolam-se, né? Os fatos, os acontecimentos, de repente surge um problema, é o conflito. E a partir do conflito é preciso buscar solução, e os fatos continuam acontecendo em busca da solução para o conflito. Então chega um momento que a coisa chega no seu momento principal no texto, é o clímax. E o clímax é aquele momento em que você tem de achar solução. E você então busca solução para aquilo que é o momento principal no texto. E quando você encontra a solução para o conflito, a partir do momento principal, que é aquele que coloca a gente na adrenalina muito alta, aí então você consegue resolver o conflito e aí vem o desfecho. O desfecho é a parte final, como a história termina. Esse é o desfecho. Então, nós temos aqui no verdinho como a história começa, narrando o enredo, a trama apresentada no texto. Então, é apresentada inicialmente esse enredo, como é que começa a história. A partir do desenvolvimento da história surge um conflito. E a partir desse conflito é preciso buscar solução, ele não pode ficar existindo o tempo todo. E a partir da busca da solução chega num ponto alto, né? Aquele ponto máximo da história. E aí é quando você consegue solucionar o conflito naquele ponto mais alto dos acontecimentos. E a partir disso, a história se desenrola para o seu fim, caminha para o final, ou seja, para o desfecho. Desfecho, como que essa história termina, como que ela finaliza. Bom, se nós temos aqui personagens que têm as suas características, que têm uma história acontecendo, que é o enredo, mas quando que isso acontece? Quando é o tempo? Então, nós temos os personagens, são quem? Né? Então, quantos forem? Com quem isso aconteceu? O que aconteceu? É o enredo. Então, aconteceu isso com aqueles que fazem parte do texto, tais personagens. Quando isso tudo aconteceu? Quando? Qual é o tempo? Está lá, o texto ele está localizado-se no tempo, neste quando aconteceu o enredo, essa história. E onde aconteceu? Qual é o lugar? Em que lugar essa história aconteceu? Então, aqui nós temos um esquema que traz para nós a totalidade da ideia do texto. Então, nós temos o título, no caso aqui nós vamos trabalhar com o texto A Velha de um Olho Só. E depois, quem faz parte desse texto, dessa história? Personagens, quais são? Qual é o principal? Qual é o outro secundário? Existem outros, então nós vamos por quantos houverem. Que característica que tem cada um deles, né? Depois, qual é a história que acontece?
Essa história, ela tem um enredo. Enredo é os acontecimentos que tem o seu início. Ela vai se desenrolando, chega assim um ponto de conflito, que acontece um problema. Esse problema aí acontecido, as coisas continuarão acontecendo neste conflito, e a partir daí irá buscar a solução para esse conflito, até que chega num ponto máximo, né? Em que as coisas acontecem e que a gente fica tenso e que as coisas vão metendo medo. E é o clímax, o ponto principal, aquele que é o ponto mais cheio de adrenalina. E então a gente encontra a solução para aquele conflito apresentado, e a partir daí como que essa história finaliza, qual é o seu desfecho, como que ela termina, né? Mas tudo isso aconteceu em que tempo? Quando aconteceu? Então nós temos o tempo, que é o quando. E se aconteceu essa história com alguém, com os personagens em um determinado tempo, onde essa história aconteceu, que é o espaço. O espaço é o lugar. Então, o que nós vemos aqui no esquema? Toda história, seja de um conto, de um texto ou de um texto maior que é o livro, acontece algo, olha só no título, com personagens, com alguém, com quem, né? Então, quem são os personagens? Mas acontece o quê? O que é o enredo? O que acontece? Quais são os acontecimentos aí, né? Que vem iniciando a situação, que traz o conflito, que chega ao clímax, que é o ponto principal aí da história, e depois como que essa história termina, como que ela acaba, esse é o desfecho, então, da história que apresenta-se no texto. Mas se aconteceu algo com alguém, que são os personagens, quando que isso aconteceu? Então, existe o tempo desses acontecimentos, né? Dessas ocorrências. Esse acontecimento, o que aconteceu num determinado tempo. Mas aconteceu com quem, o que aconteceu com quem, onde, quando, que é o tempo, mas onde? O onde é o espaço. Espaço é o lugar da trama, é o lugar dos acontecimentos, é o lugar onde a história acontece. E assim nós temos o esquema para o desenvolvimento das ideias apresentadas no texto. Então, aqui nós temos o estudo de um esquema, e a partir deste estudo, nós construiremos um esquema com a partir do texto, da leitura do texto, A Velha de um Olho Só. Um beijo, até já!